você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online. Bom, eu vou contar para você agora a história minha de ingresso no xadrez. Eu comecei o xadrez em 1989. Aí você imagina, puxa, professor, em 1989 não tinha nada. Não tinha tecnologia, não tinha nada. Cadê computador? Não tinha. Celular? Não tinha. Internet? Não tinha. Pelo menos, né, para gente em uso residencial, pessoal. Bom, então, o que a gente fazia? Estudava através de livros. E eram difíceis de achar esses livros. Na maioria, livros importados. Ali uma meia dúzia de livros nacionais, que eram mais populares. Então, a dificuldade no passado era de ter conteúdo, era de ter formas também de você estudar. Havia pouquíssimos professores de xadrez no Brasil. Se você morasse no interior, como eu morava, numa cidade de menos de 20 mil habitantes, aí você estava perdido, porque realmente, praticamente, o seu desenvolvimento ficava ali ligado aos livros. Bom, eu comecei dia 8 de agosto de 89, esse dia eu marco meu ingresso no xadrez, porque chegou na minha casa, entregue pelos Correios, o livro Xadrez Básico, do mestre nacional Orfeu Gilberto D'Agostini. E foi um achado isso, porque você queria estudar abertura? Estava ali. Meio jogo, combinações, tinha um capítulo com esses temas. Também o final, estava lá, capítulo 2, regras e noções elementares, capítulo 1, e temas posicionais de meio jogo final, em seu último capítulo. Quer dizer, esse livro deu ali uma outra visão do xadrez. Tirou aquela ideia de só algo, um jogo, né, mais simples, um jogo que a gente ficava brincando com os amigos, às vezes aparecia em TV, seja como objetivo principal ali de um filme, ou também como imagem secundária para mostrar, né, às vezes um ator que o diretor queria apontar ali que ele seria alguém inteligente, que ele seria bom de planejamento, que era alguém que tivesse ali uma paciência de Jó. Pois é, então, este período é que eu iniciei o xadrez, 1989. Tá, mas e aí, como é que você fazia para jogar com as pessoas? A gente batia na porta do vizinho e chamava ele para jogar xadrez. Ah, Gerson, mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema, eu te ensino. Não, mas eu quero jogar bola, quero ir para o clube. Ah, tá, então outro dia eu te ensino. Então é uma dificuldade muito grande. Quando a gente olha hoje, por exemplo, chess.com, você tem cerca de 26 milhões de pessoas lá cadastradas, você entra e pode jogar com pessoas do mundo todo, de níveis diferentes, você nem imagina como que era isso. Porque lá atrás, né, você tinha dificuldade até de ter parceiros. E também essa questão do conteúdo que eu falei. A minha primeira oportunidade de trabalhar com xadrez profissionalmente veio em 1992. Então, os 3 primeiros anos de contato com o xadrez, eu ensinei muita gente, mas no modo ali, né, de uma forma mais voluntária. Agora, em 1992, eu comecei profissionalmente dando aula de xadrez num clube social, Ouro Verde Tênis Clube, que eu fiquei 17 anos lá. E lá nós formamos muitos bons jogadores, dezenas deles se tornaram campeões brasileiros, também campeões estaduais. Grandes destaques nós tivemos nesse trabalho muito bacana, que foi pioneiro aqui na região. E de início era muito complicado. Mas uma avó namorada, por exemplo, ia lá, né, visitar a família. Aí enquanto ela estava se arrumando, você ia bater papo com o pai, com a mãe. E aí o pai perguntava, menino, você faz o quê? Bom, eu vou dizer que sou professor. Tá. Professor, sou professor. Aí vinha a segunda pergunta, mas professor de quê? Aí a gente falava, de xadrez. Ele, em xadrez? O que é isso? Aí você já imaginava, puxa, acho que não vai ter casamento não.
porque era algo muito novo, muito fora da realidade das pessoas. E se a gente colocar sobre a realidade de hoje, impressionante como, especialmente o xadrez escolar, você tem muitos, mas muitos professores dando aulas exclusivas de xadrez, inclusive deixando outras áreas de formação, né? E indo para o xadrez, se capacitando para dar aula de xadrez, ou pessoas, né, ali do meio de xadrez mesmo, que às vezes trabalhavam em outras áreas, fizeram outras graduações e hoje estão focados no xadrez como professores, não só como jogadores. Mas lá atrás isso era muito difícil, no início dos anos 90 era tudo muito novo. E aí a grande chance que eu tive então em 1992 já foi um choque, porque no meu primeiro dia de aula eu tive um aluno, apenas um aluno. Flávio Tubaldini foi meu primeiro aluno do xadrez numa forma mais profissional, dando aula nesse clube. E hoje, quando eu vejo que eu já tive mais de 16 mil alunos, sendo boa parte desse número em escolas, clubes, projetos que eu estive presencialmente, trabalhando exclusivamente como professor de xadrez, nas escolas, em clubes e projetos de prefeituras, de federações, de SESC e de empresas em geral. E nos últimos 10 anos, trabalhando também e exclusivamente, né, com o xadrez online, dando aula para as pessoas através da internet. Minha graduação é em pedagogia, mas a minha pós-graduação é exatamente tecnologia de educação à distância. Então a pedagogia foi para tentar dar uma aula melhor, já que o meu conhecimento de xadrez era bastante considerável, já estive em mais de 800 torneios, para vocês terem ideia. Então, como laboratório ali para poder levar para as aulas, isso foi muito positivo. Mas a gente esbarra na didática, e aí a pedagogia ajudou bastante nesse aspecto. Tecnologias de educação à distância foi bacana também, porque é exatamente essa forma que eu trabalho, né, ensinando as pessoas através de tecnologia, através da internet. E também técnico, desportivo com habilitação em xadrez, porque formalmente o xadrez pertence à educação física e aí eu precisei ter o CREF de técnico desportivo. Então, se a gente observar toda a minha trajetória, tudo que eu fiz do meu entorno de vida foi para sustentar esse núcleo principal que foi o xadrez. Então, basicamente, eu transformei o xadrez na minha filosofia de vida. Basicamente, tudo que eu fiz foi direcionado ao xadrez nesses últimos 30 anos, de 1989 para cá. E quando que foi a grande virada para mim? Foi exatamente em 2000, dia 1º de junho de 2000, quando foi fundado o Clube Xadrez Online. Então você já tinha ali alguns sites que estavam divulgando, propagando o xadrez, mas quando você olhava ele de conteúdo formativo, não havia uma regularidade de publicações. E também o conteúdo informativo demorava muito para esse conteúdo chegar. Um evento que acontecia um domingo, vários dias depois é que a gente ficava sabendo da classificação. Hoje você acompanha quase que em tempo real da sua casa através do Chess Results, através de vídeos ao vivo mesmo, né, que os organizadores eles vão fazendo ali. Então, se a gente coloca o xadrez lá atrás e hoje, fica até difícil a gente mensurar quem não viveu esse período do que era o xadrez atrás e do que era o xadrez hoje. Então, o Clube Xadrez Online tem sido aí o meu grande legado para o xadrez brasileiro e durante esses 19 anos ele foi tendo várias características diferentes, porque de início ele nasceu como um site, depois ele virou uma loja e a gente durante muitos anos vendeu muito material, tabuleiros, peças, murais, livros,
para o Brasil todo. Paralelamente a isso, seguindo ali também com treinamentos de xadrez. Curso para professores, para jogadores, dos níveis básico, intermediário e avançado. E até chegar a uma realidade de hoje, né, dos vídeos. Então lá atrás era uma aula mais básica, era material de apoio enviado através de e-mail, pelo Word. Então hoje você tem já o recurso de vídeos e tantas outras plataformas. Nós temos, por exemplo, o Maestros. O Maestro é uma plataforma de treinamento. Você tem ali mais de 1.200 vídeos. 1.200 vídeos de autores diferentes, de níveis diferentes, vídeos de GMs, GMIs, GMFs, GMNs, ou seja, um rico conteúdo, e a cada ano a gente gera mais 800 horas de treinamento. Pois é, então é um ritmo assim como se fosse uma fábrica mesmo de conteúdo, e lá você tem a possibilidade de fazer avaliações, você já gera certificado, você participa de treinamentos ali online em grupo e você tem acesso também aos vídeos. Veja a diferença daquilo que dá para fazer hoje e aquilo que eu enfrentei lá atrás. É muito diferente. Agora, se lá atrás faltava o quê? Conteúdo, era difícil você ter esse conteúdo, qual que é o grande desafio hoje? O grande desafio hoje é o excesso de conteúdo. Pois é, vários dos alunos que me procuram exatamente querendo um filtro, um caminho, um direcionamento para ele poder treinar, já que métodos tem um monte e você tem também muito material, especialmente material digital. Abração, vamos em frente! Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online. Eu vou mostrar para você, a partir de agora, como eu desenvolvi o meu xadrez através do método 6 pilares que eu criei em 1989, conforme já havia avisado para vocês no vídeo anterior. E também como mais de 16 mil alunos meus passaram por esse método, felizmente, com grande sucesso. Que método é esse? Vamos ver agora. Vamos lá! Prontinho! Vamos agora ver o método 6 pilares no seu início. O método, então, aplicado aqui na sua origem. Prontinho! Se você quer melhorar o seu xadrez, este é o momento, então. Você precisa de um método e precisa de persistência. Método, um professor, um tutor, ele te dá. E a persistência é mais do aluno. Então, se você tiver um método bom e persistir, tiver vontade, se esforçar para melhorar, para progredir o seu xadrez, com certeza você vai conseguir grandes resultados. Agora, eu vou mostrar para você como eu desenvolvi o meu xadrez e também como que eu trabalho com os meus alunos. Esta cidade bonita aí que vocês estão vendo, São Sebastião do Paraíso, é onde eu nasci e também resido. Mas antes, esta cidade pequenininha aqui, Cássia, foi onde tudo começou. É uma cidade que eu morei 18 anos. E aqui está o Colégio São Gabriel, onde ensinei muita gente a jogar xadrez, num período ainda, como eu falei também no vídeo anterior, num período ainda voluntário, não trabalhava profissionalmente com xadrez. Agência do Banco do Brasil de Cássia, onde eu trabalhei, conheci vários enxadristas lá, Jairo Sérgio de Castro Vasconcelos, Walter Cides Batista de Freitas Silva, tinham muitos livros de xadrez e foram importantes também neste meu início. Ensinei muita gente ali do banco, conversava bastante com o pessoal. A ABB, tínhamos um ranking do banco, íamos até a ABB, hoje já desativada.
Praça de Esportes de Cássia, um local mais popular, e aí ensinei muita gente também a jogar xadrez ali através deste método dos 6 pilares. E aí está a bela Biblioteca Municipal de Cássia. Nesta biblioteca, antes do xadrez, eu estudei muito psicologia, filosofia, estudei também bastante literatura e história. Atualmente, os meus estudos são mais de neurociência. Então, estas 5 áreas, fora do xadrez, no extra-tabuleiro, é onde eu me empenhei mais em termos de estudo, de aprofundamento. Inclusive, muitas das minhas aulas, eu utilizo estes outros saberes, conhecimentos universais, onde o xadrez, sendo ali multiforme, interdisciplinar, você vai poder aplicar outras áreas do conhecimento humano no tabuleiro para poder ajudar esse desenvolvimento dos alunos. Bom, Biblioteca Municipal, aqui foi onde tudo começou, porque neste local eu dei as primeiras aulas de xadrez num local ali com dia e horário, era um local aberto para a comunidade, e as pessoas iam ali no fim de semana e jogavam xadrez com a gente. Então, neste local aqui, neste portãozinho, lá na frente, a gente tinha uma salinha de xadrez. E nessa salinha de xadrez, então, ensinávamos regras e noções elementares. Essas noções elementares eram exatamente o método ali dos 6 pilares na prática, ou seja, abertura, meio jogo, final, estratégia, tática e análise com foco no cálculo. Já já nós vamos ver por que eu cheguei a este consenso, ou seja, porque são estes os pilares que eu escolhi para desenvolver o meu xadrez e destes alunos. Agora, seguindo então aqui, nós chegamos no Descartes. Lembra que eu falei que eu estudei outras áreas? E uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente o Descartes, o método cartesiano, quando eu estudei filosofia, ou seja, você pega uma área e você divide ela em partes, estuda aquilo separadamente e depois você une tudo. Vamos ver como é que se faz isso. Então, o Discurso do Método é um livro muito famoso do René Descartes, que eu li antes, né, de jogar xadrez e depois também para aplicar nas minhas aulas. Então, através do método Descartes, nós temos aí a seguinte sequência. Primeiro você verifica um assunto, né, se é interessante se tem uma lógica, se é interessante você aprofundá-lo. Você analisa, dividindo ali ao máximo as coisas, sintetiza e essa síntese, o que acontece? Você consegue, então, agrupar novamente essas partes. Então, para efeito de estudo, é mais fácil você separar, mas depois você junta tudo. Numa partida de xadrez, por exemplo, você pode estudar por partes, abertura, meio jogo, final, mas tudo faz parte de um todo. E aí você enumera, que é tirar as conclusões. Seguindo, então, ó, divisão do estudo por partes. Quando se tem um problema, quando se tem um abacaxi para descascar, o que a gente faz? A gente divide ele, fraciona. Então, fica muito mais fácil de você lidar com esse problema. E esse problema, então, é o desafio de jogar bem xadrez. E agora, então, são estas 6 divisões do abacaxi, que nós vamos ver quais são essas 6 divisões. Vamos lá. Uma divisão, então, é lógica, né? Você tem que ter o estudo da abertura, ou seja, o início do jogo. Então, vamos colocar aqui um azinho da abertura. Então, uma parte do nosso estudo vai ser focado na abertura. Você precisa também conhecer tática, porque a tática te possibilita trabalhar com ataque, com a defesa, proteger as suas peças e atacar as peças do outro. Em seguida, é importante que você conheça a estratégia, o Ezinho da estratégia e também o final.
E aí a gente tem o meio jogo, como quinta parte, e depois a análise com foco no cálculo. Então, coloquei só as letrinhas iniciais aí, já já nós vamos ver como que isso funciona aqui. Bom, por que me veio essa ideia desta separação? Porque quando a gente pega aí o xadrez básico, que é uma obra lá de meados da década de 1950, e gerações de jogadores foram formados, inclusive meu primeiro livro de xadrez foi o Xadrez Básico, como eu já falei, dia 8 de agosto de 89, este livro marca o meu ingresso, meu início formal no xadrez. E a primeira coisa que eu queria ser no xadrez, o primeiro título, está aqui, ó, Doutor Orfeu Gilberto D'Agostini, mestre nacional de xadrez. Então, em 2011, eu estava com 2.247 pontos no ranking internacional, ou seja, candidato já a mestre da Federação Internacional, né? Tendo nível de CM e caminhando para mestre da FIDE, né? O mestre da Federação Internacional. Foi quando eu pedi o meu título de mestre nacional de xadrez, e com muito orgulho foi conquistado aí depois de muitos anos. Eu comecei xadrez em 89, isso é 2011, né? E já tinha um nível bom ali, acima de 2.200, mais ou menos ali uns 10 anos depois que eu comecei o xadrez. Então, comecei em 89, ali para 98, 99, já tinha um nível bom, já tendo superado a marca de 2.200. Mas, formalmente, eu pedi meu título apenas em 2011. E aqui, tá vendo as divisões? Regras e noções. Quer dizer, uma divisão fragmentou, elementos de combinação, aberturas, finais, partidas famosas. Então, são 5 capítulos, cada capítulo tratando de temas. Olha só, esta coleção famosa aí, o Tratado Geral de Xadrez do Roberto Grau, argentino, os países da América do Sul, eles ingressam no xadrez com esta coleção. São 4 volumes, onde você tem rudimentos, né, que ali tem as regras noções elementares. O volume 2 é estratégia, mas na realidade é um livro que trata de tática. Para o Grau, a estratégia sempre você a conduz para, no final, ter o arremate tático. Então, a tática não vem sozinha, a não ser que seja um erro grosseiro do adversário. Você constrói ali a posição para ter aquele arremate tático. Conformação de peões, estrutura, esqueleto de peões e estratégia superior. Está vendo? São divisões também. Por isso que me veio a inspiração, esses foram os primeiros livros que eu estudei, de fragmentar o estudo. Mi Sistema, hoje já tem a tradução pela Solis, seria então o meu sistema. Nesta obra aqui, 8ª edição, também bastante famosa, é uma obra ainda da década de 1920, do Nizovich, um dos jogadores mais importantes, pensadores do xadrez que nós tivemos, pai da escola hipermoderna de xadrez. E aqui mais um outro livro que foi bacana eu ter lido, Os Grandes Mestres do Tabuleiro, do Rett também, desse período aí do xadrez hipermoderno. Então ele dividia ali em 2, mestres de ontem e de hoje, colocava uma pequena biografia, então também havia ali essas divisões. E curso científico de xadrez também do Rett. O que mais me impressionou nessa obra é um capítulo só como ataca o roque, como você ataca o roque. Roque pequeno, então tem lá os 3 peões protegendo, tem o cavalo, tem a torre, de repente está faltando a torre, como é que se ataca? O cavalo, como é que se ataca? Se está faltando o cavalo. O peãozinho da torre, do cavalo, do bispo, se eles estão avançados, se está faltando. É uma obra bem bacana. Então, estes 5 livros foram os meus primeiros. E aí, então, nós temos os 6 pilares da evolução do xadrez. Então, a proposta destes 21 dias de xadrez vai se resumir, né, pelo menos tecnicamente, tem todo o entorno, tem o extra-tabuleiro, nós vamos ver psicologia aplicada ao xadrez, tecnologia aplicada ao xadrez, nós vamos ver questões ligadas também
a questão do foco, resiliência, mentalização, meditação, coisas ligadas à alimentação, preparação física. Ou seja, tem um monte de coisa extra tabuleiro que nós vamos tratar para ajudar o seu desenvolvimento. Mas na parte técnica, na parte de tabuleiro, são esses 6 pilares. Então, nestes estudos iniciais, olhando aquelas obras ali, vendo como elas eram construídas, eu separei 6 pilares. Então, nós temos aqui abertura, meio jogo, final. As 3 divisões básicas do xadrez. Tática e estratégia, que pode se aplicar a esses 3 pilares, sendo mais forte, claro, no meio jogo, onde tem mais choque entre as peças. E análise e cálculo também se aplica, né? Lembrando que a análise é a parte mais abstrata, é a parte de visualização de tabuleiro, do encontro de temas, e o cálculo, a parte concreta, onde você vai fazer ali uma busca pelas jogadas candidatas e essas jogadas candidatas vai dar ali um norte, vai dar para você qual lance que você vai fazer. Então, no xadrez, se resume a quê? Se resume a você tomar uma decisão. Então, se você tiver conceitos, se você tiver fundamentos, se você tiver princípios da abertura, do meio-jogo, do final, da tática, da estratégia, da análise do cálculo, vai ficar muito mais fácil. E se você observar, qualquer posição que o adversário te colocar, estes 6 pilares, se você tiver a base deles, os fundamentos, os princípios, qualquer posição que o adversário te colocar, você vai ter um início de raciocínio mais fácil para você tomar esta decisão. Então, no xadrez, o fator inteligência ajuda, claro, mas é uma questão de adestramento. Se você é mais inteligente, consegue um desenvolvimento melhor ali, cognitivo, vai assimilar mais rapidamente estes conceitos, vai conseguir ler mais livros em menos tempo, vai acelerar o processo. Mas o xadrez está ligado ao adestramento, a uma busca por conhecimento através de fundamentos que facilite a sua tomada de decisão. É assim que você vai melhorar o seu xadrez. Uma hora está precisando de tomada de decisão na tática. Opa, já estudei tática. Conheço um duplo, uma cravada, uma peça sobrecarregada. Então, a minha decisão vai ser facilitada. Agora, toda vez que eu tiver que tomar uma decisão estratégica, são outros saberes. Aí nós temos temas como domínio de coluna, uma casa fraca, um par de bispos, um peão dobrado. Então você trabalha a sua tomada de decisão baseado em temas, em elementos. Então, são esses elementos que nós vamos colocar para cada pilar ao longo desses 21 dias de desafio aí de xadrez. E esses pilares, eles têm uma ordem. Se a gente observar, a abertura e tática é o que mais faz a gente perder no estágio mais inicial. Porque estes pilares, por exemplo, se você não tem ali um repertório de aberturas, calma, vou explicar o que é repertório aí nas próximas aulas, tá? Vamos montar o nosso repertório de brancas e de pretas. Então, isso eu ainda vou abordar mais profundamente, não se preocupe. Mas então, num período mais inicial de desenvolvimento, o jogador às vezes não tem um repertório de aberturas. E isso faz com que ele não consiga chegar na próxima fase, que é o meio-jogo, com as peças bem colocadas. Então, se as peças não estão bem colocadas, tudo descoordenado, às vezes não rocou, não protegeu o rei, não desenvolveu as peças, ou estão as peças jogadas para um lado, para o outro, sem qualquer conexão, fica muito difícil de você jogar a fase seguinte. E o adversário, então, te supera, porque você teve um problema de quê? De abertura. A sua abertura, ela não está legal. E a tática lida com ataque e defesa. Então, se você consegue visualizar no tabuleiro
os golpes táticos que seu adversário pretende fazer e também os golpes táticos que você pode fazer no seu adversário, isso facilita muito para você ganhar suas partidas, porque ele não vai tomar suas peças, porque você vai se antecipar às ameaças dele e você vai poder tomar as peças dele, né? Você está um nível um pouquinho acima de conhecimento na tática, vai ficar muito fácil para você observar o que ele deixou ali no ar, né? Se ele deixou uma peça em defesa, se ele entregou peça, se ele deu uma capivarada, como a gente brinca, né? Fez um erro ali mais grosseiro e deixou material para a gente tomar. Aí a gente entra agora num período um pouco mais refinado do xadrez, que é a lapidação. Aí é o conhecimento de estratégia e conhecimento de final. Então, a abertura e tática dá resultado mais imediato, mas chega uma hora que você fica estagnado. Se você ficar dando só abertura e tática, vai crescer muito o seu jogo no início, mas depois você vai ficar estagnado. Então, você vai precisar de desenvolvimento na estratégia, no final, coisas mais sutis do xadrez. E aí a gente chega nos pilares complementares, que é o meio-jogo. Por que os alunos têm tanta dificuldade com o meio-jogo? Porque nós temos aquele monte de peças já jogando do adversário, sua. O que fazer com essas peças? Então tem muita possibilidade. As peças estão em choque. Então o processo de tomada de decisão é mais difícil pelo fato de você ter mais elementos envolvidos ali. E aí a gente tem aqui análise e cálculo para poder fechar. Então esse cálculo mais profundo, mais preciso, uma análise mais rápida, uma análise, né, mais geral ali para você entender o que está passando na posição. Quando você tem essa percepção mais apurada, fica muito mais fácil para você executar os seus lances. Então, os pilares que nós vamos trabalhar são esses 6, mas eles têm uma ordem. É exatamente essa ordem aí que nós colocamos, tá? E aqui, essa mangueira bonita. Aqui em Minas a gente tem muita mangueira dessa aqui, né? Tá. Como é que eu faço para pegar essas manguinhas mais de cima? Essas manguinhas aí que dizem que são mais suculentas, né? Toma mais solzinho e tal. Então, para escalar essa mangueira, para a gente ter mecanismos, ferramentas, desenvolver habilidades, então vamos transportar isso para o xadrez, para a gente entender como é que a gente faz para escalar essa mangueira aí e pegar essas manguinhas mais suculentas aí. Vamos dividir aqui em 3? Então vamos lá, essa mangueira nós vamos ter 3 divisões. Então é como se a gente tivesse aqui o A, o B e o C. Professor, mas o que é isso? Fazendo aí analogia com xadrez e mangueira, dividindo aí em partes, calma, já você vai entender. Aqui no Clube de Xadrez, para efeito didático, nós dividimos em 3 níveis, até 1500. Isso não está escrito em livro nenhum, que jogador do nível básico, ele vai até 1500. É só para efeito didático que eu utilizo aqui com os alunos. Então, este básico é o jogador até 1500. Então, por que está embaixo ali na mangueira? Como eu falei, o jogador até 1500, ele deixa a peça, ele não joga a abertura, às vezes, de forma adequada, colocar as suas forças em jogo. E com isso, ele comete muitos erros. Então, às vezes, a gente não precisa fazer nada e apanha essa manguinha aqui. É só levantar o braço, levantar a mão e você já pega. Não precisa de muitas ferramentas, desenvolver muitos mecanismos,
precisa ter tanta habilidade para pegar essas manguinhas que estão embaixo. Por quê? Porque o próprio jogador, ele geralmente deixa motivos, ele dá peça para a gente, ele entorta a posição ali na abertura. E com isso a gente domina o adversário de forma bem fácil. Então aqui embaixo da mangueira não precisa muita coisa para você ganhar o seu jogo. E aqui, o que é mais comum a gente ter problema? A abertura. Nessa base da mangueira, nesse início, a abertura e a tática. Então, é uma constante entre os jogadores do nível básico, até 1.500 pontos, ele tem problema de abertura e de tática. Professor, e no B? O que tem no B? Então, no B, ele vai de 1.501, apenas para efeito didático aqui, né? Ô, professor, mas nunca vi lugar nenhum está escrito isso. Pois é, não está mesmo. É só para efeito didático nosso aqui. Até 2.000. E aqui nós chamamos de nível intermediário. Um jogador do nível intermediário, para o Clube Xadrez Online, para o professor Gerson, ele está entre 1.500 e 2.000. Só para efeito de estudo, hein, gente? Intermediário. Onde é que tem problema esse jogador mais intermediário? Ele ainda tem dificuldade com a estratégia, muita dificuldade com a estratégia. Lembrando que o estudo da estratégia é um pouco adiado aí pelos alunos, o final também, porque dá resultado, mas a médio e longo prazo. Abertura, você estuda uma abertura, sai jogando. A tática, né, você não perde peça, toma peça do adversário. Agora, são coisas mais sutis. Aí, em sendo coisas mais sutis, nós vamos ter que desenvolver mais habilidades, então, novas habilidades para poder subir essa mangueira. Imagina o professor com essas bochechinhas aqui, com essa barriguinha, né, professor fora de forma, como é que vai subir essa mangueira? Então, é mais difícil. Aí, nós precisamos desenvolver ferramentas, habilidades, ter novos mecanismos, que não só esse do básico, para poder apanhar essas manguinhas. Então, né, nós estamos fazendo uma analogia, as manguinhas aí seriam os jogadores que você vai ganhar, né, que você vai pegar ali no tabuleiro e derrotá-los. Então, para você conseguir pegar essas manguinhas, tem que desenvolver novas habilidades. E elas estão ali na estratégia e no final. Pronto, já temos 4 pilares dos 6 que a gente precisa para poder completar aí essa ideia de evolução no xadrez através de pilares. Ô, professor, e no C, o que tem lá em cima? Pois é, lá em cima é mais difícil chegar, porque lá em cima a gente tem o avançado. Esse nível avançado, pelo menos aqui, né, para mim, para o Clube Xadrez Online, ele é o jogador que tem mais de 2.000 pontos. Meu amigo, para você tirar um pontinho, o cara que tem mais de 2.000 pontos é difícil. O jogador com 2.000 pontos, ele erra muito pouco. Por quê? Tem o conhecimento tático, conhece abertura, final, estratégia. E aqui, ó, ele também já está mais tarimbado, já está mais desenvolvido, ainda que tenha problemas, o desafio dele ainda é meio jogo, o desafio dele ainda é análise e cálculo, mas ele já tem um conhecimento mais apurado aqui. O cálculo. Pronto. Tá aqui. Cálculo. Aê, beleza. Cálculo. Aí, jogador de mais de 2.000 pontos, é difícil você bater. Como nessa mangueira que a gente está fazendo, essa analogia, como é que você pega essas manguinhas aqui?
Dizem que são as mais suculentas, onde bate mais sol, né? Então, essas manguinhas aqui são os GMs, os mestres internacionais, os MIs, os MFs, os CMs, os candidatos a mestre, MF, o CM, o MN, né, o mestre nacional, e mesmo um jogador aí de primeira categoria, entre 2.000 a 2.200. Então, para você ganhar de um jogador desse nível aqui, é difícil. Por isso que é a parte mais em cima da mangueira, onde a manguinha aí para você apanhá-la é muito mais complicado. Precisa de novas ferramentas, à medida que você vai subindo, desenvolver habilidades, precisa ganhar mais conhecimento, não só teórico, também prático, tem todo um extra tabuleiro, mas olhando a questão apenas de tabuleiro. Você precisa, então, de meio jogo, análise e cálculo, estratégia, final, abertura e tática. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Valeu! Há duas coisas fundamentais para você ter sucesso no xadrez: método e persistência. Olá, eu sou o mestre Gerson Pérez. Salve, salve, amigo enxadrista! E neste terceiro vídeo falaremos sobre a importância de você ter um método. No caso, vamos aplicar aqui o método dos 6 pilares, que eu já trabalhei com mais de 16.000 alunos neste método com grande sucesso. Inclusive, é o método que eu criei há 30 anos para, de início, experimentar em mim mesmo. Ou seja, é um método que eu utilizei também para o meu progresso no xadrez e consegui chegar a mestre nacional. E o outro detalhe é a persistência. Aí cabe a você que está acompanhando aqui o nosso evento para evoluir no xadrez. Depende de algo para você ter um rumo, ter uma trajetória, ter uma direção para você seguir. E precisa também de determinação, precisa de constância, regularidade, precisa da persistência do aluno para poder atingir essas metas. Se você se propõe a atingir essas metas, se você precisa de um método, você veio ao lugar certo. Aqui nós vamos te dar o método e vamos ajudar você a melhorar o seu xadrez. Essas técnicas, estas dicas que eu estou passando aqui no Desafio 21 Dias, são as que eu trabalho com os alunos. São cursos pagos, né, que nós estamos agora fazendo aqui um resumo, nós estamos trazendo esse método para toda a comunidade enxadrística nacional, possibilitando, então, a socialização do conhecimento, possibilitando levar estes saberes para toda a comunidade interessada. Vamos lá? Próximo passo agora, então, é a gente trabalhar o método. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Prontinho! E antes da gente entrar, então, no método 6 pilares em si, vou contar uma historinha para vocês. O binômio do sucesso, ou seja, as duas coisas que nós vamos precisar, é exatamente o método, que nós vamos aplicar o método 6 pilares, já utilizado aí, né, por milhares de alunos com grande sucesso. E vamos contar com a persistência, o interesse do aluno, a ambição dele de querer sair do ponto A, passando para o ponto B e chegando no C. Ponto A, nível básico, B, intermediário e o C, avançado. Bom, a historinha que eu vou contar para vocês é do Milon. Milon de Crotone. Tem aí a escultura dele, ó, do Pierre Puget, está lá no Museu do Louvre, em Paris. Conta-se a história, reza a lenda, que este
atleta da Grécia Antiga usava para o seu treinamento o princípio da progressão ou da sobrecarga, muito utilizado hoje em academias. Ou seja, quando você entra numa academia, você já não vai pegando ali de cara 10 quilos. Você vai no 10, um dia vai ser 20, outro 30, 40, 50. Então tem uma progressão, uma curva, uma linha de crescimento que você vai passando até ter a força, a resistência para fazer aí desafios maiores, né? No caso, nós estamos falando aí do corpo. No xadrez, nós lidamos com as coisas da mente. Então, olha só, conta-se que este atleta, o Milon, ele saía pela cidade com um bezerrinho de início nas costas. Todo dia ele pegava esse bezerrinho, então colocava nas costas e saía ali pela cidade. Observa que de início o bezerro é pequenininho, mas olha a musculatura dele. Também não é muito avantajada, não é uma musculatura muito robusta. Mas este bezerro, com o passar dos dias, ia crescendo. Só que, da mesma proporção que o bezerro ia crescendo, também a musculatura, a força dele ia ficando, então, mais forte. Aí, com o tempo, esse bezerro virava um touro. Só que, olha a força dele. Então, essa analogia aí, se a gente trazer para o xadrez, é como se de início você estivesse no A, no básico. Então, quer dizer, não dá para bater em muitos jogadores fortes, não dá para ganhar muitos torneios, não dá para aumentar o rating rápido e ter uma pontuação alta, mas isso vai sendo uma progressão, isso vai sendo construído aos poucos. E aí, de repente, você já está lá no B, porque se você joga e você estuda de forma rotineira, de forma ordenada, organizada, você vai chegar nos resultados que você se propõe. Então, de repente, você está no B, já no intermediário, e um dia você chega no C, um dia você chega nesse nível mais avançado. Quanto tempo que isso vai gastar? 4 coisas fazem toda a diferença. A parte de inteligência, uns vão mais rápido, outros devagar, por um fator intelectual. A questão do talento, a mesma coisa, acelera ou desacelera. O perfil, tem pessoas que têm um perfil mais favorável, né, para jogar xadrez, são mais concentrados, são mais focados, passam um tempo maior ali, tem a questão psicofísica um pouco mais avançada e passa horas e horas estudando, outros têm mais dificuldade. E o principal, a vontade, isso supera as 3 coisas anteriores que eu falei. Então, essa vontade depende muito de você, depende muito do aluno de querer avançar, de querer progredir. Então, nós aqui no Clube Xadrez Online nos propomos a ajudar você através de um método, método 6 pilares. E nós queremos que você, se você estiver no A, você passe para o B. Se você estiver no B, você passe para o C. E dentro de cada um destes níveis, você tem ali subníveis, né? Então, se você está no C, se você já é um jogador avançado, mas pode ser um jogador avançado de 2.000 pontos. Você pode querer chegar a 2.100, pode querer chegar a 2.200, né? Um mestre nacional. Então, de onde você estiver, no nível que você estiver, nós nos propomos a fazer você avançar. Só que nós temos um xadrez que é de treinamento, que é o que nós oferecemos, e tem um xadrez que é de entretenimento. Este xadrez de entretenimento é muito bom, é muito saudável, terapêutico até, mas você também não vai poder almejar grandes conquistas apenas entrando ali online na internet ou indo num clube físico, apenas jogando xadrez. Vai passar horas agradáveis, mas para você, então, avançar, eu, por exemplo, fiz
a minha graduação em pedagogia. Pedagogia a gente trabalha muito a ideia do estímulo-resposta. Você quer uma resposta adequada? Você tem que ter um estímulo adequado. Senão você não consegue a resposta que você quer. Eu quero ser um mestre nacional de xadrez. Tá, mas o que você está fazendo? O que você se propõe a fazer para chegar nesse nível, para chegar nesse estágio? Então, é isso que o desafio 21 dias quer despertar em você. O prazer ali de estudar, aquela vontade de crescer, mas de uma forma organizada, ordenada, tudo já preparadinho para você avançar. Veja esta figura aqui embaixo, ó. Essa próxima figura. A grande dificuldade de treinamento é isso. Observa quantos caminhos possíveis. Professor, eu já vi vários livros, cada autor tem o seu método de treinamento. Eu já conversei com vários treinadores no Brasil, cada um tem o seu jeito de ensinar. Exatamente. Ou seja, aquele caminho que geralmente ele passou, não existe uma escola brasileira de xadrez, um jeito uniforme de treinar xadrez. Aí aquele treinador, da forma que ele conseguiu avançar, ele tem ali a sua forma de ensinar. Às vezes ele viu também num vídeo, né, de uma outra pessoa que treina daquela forma, ele viu isso em um livro, ou seja, a forma que ele trabalhou para melhorar o seu xadrez, mais o entorno, mais aquilo que ele viu e incorporou ao trabalho dele. Muito bom. Nós aqui no Clube de Xadrez Online, nós trabalhamos, né, com essa ideia de já ter uma direção. Por que é importante? Porque você não precisa. Quantas pessoas já seguiram esse caminho? Aí precisou voltar porque não deu certo. Foi por esse. Precisou voltar porque não deu certo. Então, esse processo mais empírico de tentativa-erro, ele é demorado. Mas, por exemplo, se alguém disser para você, olha, eu fiz o método 6 pilares, mais de 16 mil pessoas passaram por aqui, eu também passei por aqui. Então, este caminho, eu sei que se você seguir esse caminho, várias pessoas, né, milhares de pessoas seguiram, eu também segui, e dá resultado. Opa, aí é diferente, porque você já tem uma comprovação prática. No caso aqui do método 6 pilares, são 30 anos falando, né, de como evoluir, passando por todo esse desenvolvimento tecnológico. Antigamente era só ali conteúdo de livros, depois vieram ali os computadores, os programas, depois os sites. Hoje está muito na moda os vídeos e a figura também do treinador online, né? Só exclusivamente online aqui, eu trabalho há 10 anos, fora os 20 anos que eu estive ali em escolas, em clubes, em projetos, ensinando xadrez. Nos 3 primeiros anos, de forma mais voluntária e, em seguida, profissionalmente, trabalhando exclusivamente com xadrez. Então, quando a gente fala de método, o método que a gente propõe é o método 6 pilares. Mas esse método, então, ele já foi testado e aprovado por muitas pessoas. Então, nessa dúvida que você tem qual método seguir, nós estamos oferecendo o dos 6 pilares, porque quando você tem tanta dúvida, podendo ir e voltar em vários caminhos, nós já temos um caminho que as pessoas seguiram e deu ali muito certo. Bom, então, pessoal, agora o que nós vamos ter? Nós vamos ter vídeos que são vídeos de treinamento ali no tabuleiro, né? Aquela parte teórica aplicada à prática. Nós vamos ver partidas, a gente vai ver modelos, né, de posições estratégicas, de posições táticas, coisas relacionadas ao meio-jogo, análise e cálculo, abertura, aos finais. Então, nesse momento, a partir do próximo vídeo, nosso vídeo 4, começa a parte mais técnica do curso. Aquela parte onde nós vamos trabalhar por dentro dos pilares. Cada pilar vai ser esmiuçado e nós vamos explicar como que a gente vai trabalhar com cada um deles, tá bom? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Valeu, até nosso próximo vídeo. São 4 os princípios
que regem todas as aberturas de xadrez: centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Olá, eu sou o mestre Gerson Pérez. Nesta aula, começamos agora o xadrez já no tabuleiro, porque nas aulas anteriores foram aulas de apresentação do método, apresentação do curso, e neste momento, então, nós passamos para o tabuleiro. Tabuleiro, peças, agora vai ter abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise com foco no cálculo. Começamos, então, com princípios da abertura. Dependente da abertura que você for jogar, você precisa saber os princípios, as leis que governam, que regem aí os primeiros lances. Professor, o que é uma abertura? A abertura é o despertar das peças. A abertura é colocar as peças de onde elas estão para o jogo. Tirar das suas casas iniciais, porque elas estão ali mais inativas, e colocar para jogar. Mas jogar para onde, professor? Pois é, nós vamos ver agora. Vamos lá. Nesse tabuleiro, eu vou zerar, vou tirar todas as peças para a gente entender que o tabuleiro ele é importante na hora da gente distribuir as peças. Então, olha só. Estas 4 casas aqui são as 4 casas do centro. Então, todo mundo busca dominar esse centro. Mas dominar que jeito? Bom, a escola moderna falava em domínio físico, de você colocar os peões dentro do centro. A escola hipermoderna já falava em domínio à distância, né, com peças, cavalo em F3 que ataca a casa do centro, cavalo em C3 que ataca a casa do centro. Os bispos por fianqueto, G3, bispo G2, B2, bispo B2, ali B3 e assim por diante. Ou seja, de longe você ataca o centro. Seja de uma forma moderna ou hipermoderna, de você trabalhar o centro, o importante é que você tem que controlar. Então, se você começa uma partida colocando, por exemplo, um peão em H4, a tendência é que vai dar ruim. Essa posição aí não vai dar certo. Curiosamente, foi a minha primeira partida de xadrez. Estava doido para colocar aqui a minha torre em jogo, então já fiz esse lance. Por que a gente faz lances assim de início? É porque a gente fica com medo de abrir os peões centrais e deixar o rei exposto. É que a gente, no meu caso, por exemplo, não sabia que podia fazer roque. Tem um caso curioso, quando eu comecei o xadrez formalmente, oficialmente foi através do xadrez básico. Mas da rua ali, né, a gente brincava ali com a galera, jogo de damas, xadrez e tal. E aí tinha um videogame onde a gente alugava cartuchos, para vocês terem ideia. Hoje você não tem nem locadora mais, né? Tudo se faz online. E aí tinha um cartuchinho de xadrez. Aí a gente levava um susto, porque era tão atrasado o método, né, o programa ali, que sumia a imagem e de repente ela aparecia com a nova posição. E aí aparecia um rei ali, né, trocado com a torre. E a gente não sabia, porque a gente jogava de forma muito amadora. Então, a gente começa a jogar xadrez já de forma correta para o centro. Porque se você for para a beirada, como eu joguei minha primeira partida, não vai ser bom. Não vai ser bom, por quê? Porque as peças não vão conseguir a mobilidade que elas precisam. Professor, e o roque? Depois você faz o roque, né? Começa a dominar o centro, desenvolve ali a ala do rei e depois você faz o roque. Voltando então ao nosso raciocínio. Então, estes 4 quadros aqui, essas 4 casas, elas são muito importantes para a gente dar mobilidade, atividade para as peças. E essas casas que contornam essas 4, professor? Essas 4 casas aí, então, tem todo o seu contorno. Se você não conseguir dominar as 4 casas, fisicamente ou à distância, você vai tentar brigar
pelas casas que contornam essas 4 principais. Então, por exemplo, se você conseguir colocar um cavalinho aqui, ó, que beleza. Mas se você não conseguir colocar um cavalinho aqui, aqui tá bom. Você já ataca 2 do centro. Então, esse entorno aqui, ó, ele é importante para a gente manter esse domínio central ou perto dele. Agora, aqui, ó, são as bordas. Essas beiradas do tabuleiro, as peças não ficam bem colocadas, com exceção da torre, porque a torre tem ali, né, uma atividade grande, porque no centro vai atacar 14 casas. Se colocar na beirada, também vai atacar 14 casas. Independente, então, de colocação dela. O importante é que não tenha peões ali na frente para ela poder atacar. Então, com exceção da torre, as peças geralmente buscam o centro, inclusive as torres, porque não tendo colunas abertas, você traz as torres ali para o meio. E aqui estão os cantos. Os cantos são as piores casas do tabuleiro, porque nestes cantos a gente perde muito a atividade das peças. A título de exemplo, ó, um bispo aqui, ele ataca 7 casas. Então ele está num canto do tabuleiro. De repente, a mesma peça, se você coloca numa das 4 casas do tabuleiro, ataca 13. É a mesma peça. Tá vendo como fica mais poderoso, né? O jogo fica mais forte quando você coloca a sua peça no centro, porque as peças, elas valem pela mobilidade. Tanto é que o valor nominal das peças, peão 1, cavalo 3, bispo 3 ou 3,5, torre 5, dama 9 ou 10, e o rei, né, o jogo todo. É em função do movimento. Agora, um bispo aqui, está valendo, por exemplo, 3, 3,5, né? Quando você coloca aqui, ele ainda nominalmente ele vale isso, mas ele está exercendo uma função muito mais poderosa, muito mais importante. Então, ó, no xadrez, nós somos centristas. Centro, não esqueça, centro. É importante você levar as peças para o centro e até mesmo pode ser atacando o centro à distância. Ou seja, controle físico, estou com os peões dentro do centro. Isso aqui é o centro clássico, né? Faz referência lá à escola clássica, que também tinha essa premissa de colocar os peões ali no centro. E você pode controlar o centro à distância, por exemplo. Também está valendo. Mas é importante esse olhar para o centro. Então já temos uma premissa, já temos uma lei, aí temos um princípio importante, que no começo da partida eu devo colocar as peças no centro. Agora, o segundo é desenvolvimento. Desenvolver, tirar as peças de onde elas estão e colocar para jogar. Onde? Nós já sabemos que a direção é o centro, ok? Então, independente da abertura que você vai jogar, não estou falando agora de repertório de aberturas, tá? Estou falando de princípios que vão se aplicar em todas as aberturas que você vai jogar. Em outros vídeos, nós vamos falar de repertório, para as brancas e para as pretas, né? Nós vamos fazer um aprofundamento. Agora estamos apenas iniciando um dos 6 pilares, que é o pilar abertura. Então fique atento, se isso aqui está muito básico para você, não se preocupe, que logo, logo vai chegar aí no seu nível. Nós vamos colocar aqui conhecimento do nível básico, intermediário e avançado. Então, de todo jeito, naquela linha ali evolutiva, naquela escadinha de progresso enxadrístico que a gente quer fazer, vai estar também, com certeza, em algum momento da escadinha, vai alcançar você. Então, nós temos aqui enxadristas, mas no começo dessa escala evolutiva, nós temos enxadristas que estão um pouquinho mais avançados, outros bem avançados. Então, esse desenvolvimento funciona assim, ó. Tabuleiro cheio, ó. Se eu for colocar uma peça no centro, ó, pode ser um peão. Ah, mas pode ser o cavalo também, vigiando casas do centro. Então, E4, D4 são muito usuais nas partidas, porque além de você colocar um peãozinho no centro, você ainda está liberando casas para as peças, ó, que libera 2 casas para a dama, libera 5 casas para o bispo. E aqui, E4. Então, E4 a mesma coisa, está dentro de uma casa do centro, está atacando outra, está liberando o bispo, está liberando a dama.
Então isso você está ativando as suas peças. Então o desenvolvimento é tirar as peças de onde elas estão e colocando para jogar. Vou só fazer aqui um desenvolvimento dos sonhos. Esqueça os lances das pretas, veja só os lances das brancas. Veja como tudo trabalha para o controle do centro. Então, em 10 lances, eu consegui colocar todas as peças. Dentro do centro, atacando casa do centro. Dentro do centro, atacando casa do centro. Ataca o centro, ataca o centro. Cavalo também. Cavalo também. As torres estão em colunas do centro. Como os peões estão mais avançados, o outro também, o adversário vai tentar atacar essas casinhas do centro. Então, nesse choque das peças, a gente vai ter abertura de linhas e aí as torres vão ter mais atividade. E a dama também atacando o centro. Então, isso é o D, o desenvolvimento. Nós já vimos o C, que é o centro. É como se fosse um CD de música, aqueles CDs antigos. A é igual a CD, e aí nós vamos ver agora mais ET. Isso aí é uma formulazinha que eu coloquei lá no livro Espírito da Abertura. Uma das aulas eu vou falar sobre o Espírito da Abertura, que foi uma obra que eu fiz com o Joel Sintra Borges, grande amigo, já saudoso Joel, já falecido. E nós vamos falar de o histórico das aberturas, a importância, né, de você ver todo o progresso dela, um especialista, ou mais de um especialista que joga aquela abertura. Você também tem as principais variantes, principais caminhos que aquelas aberturas elas vão cair. Você tem o principal da obra, ideias para as brancas, ideia para as pretas, e partidas comentadas de um nível acessível. Mas isso aí um pouquinho mais para frente, que agora a gente ainda está no basicão. Bom, já vimos o centro, já vimos o desenvolvimento, agora vamos para o espaço. Imagina essa posição, ó. E4, E6, D4, D6. Cavalo F3 é o mesmo que a gente vinha desenvolvendo aqui, de brancas. E dá uma olhada nessa de pretas. Olha que desenvolvimento curioso das pretas. Chama hipopótamo. Hipopótamo. Olha só. O branco, em 10 lances, colocou todas as suas peças em jogo. Com um bom controle de centro, né? Desenvolveu tudo. E tem liberdade, tem facilidade de mobilidade das peças. Olha como tá fácil sair com as peças. Epa! E para as pretas, essa defesa hipopótamo aí parece que não deu muito certo. Pois é, mas é o normal da defesa hipopótamo, é ficar assim, um pouco mais restringido, mas é sólido. Essa posição não é perdida, mas olha para vocês verem, ó, as peças estão limitadas às 3 últimas fileiras. Aqui a hipopótamo geralmente não roca, né? Geralmente nesta sequência agora não, né? Geralmente tenta fazer alguma ruptura central, tem umas posições até com rei F8, rei G8 e busca ataque aqui. Mas só para ficar patente aí que o branco distribuiu as suas peças em 4 fileiras, as pretas em 3 fileiras. O que isso impacta aqui na posição? Impacta que o branco tem mais facilidade de movimento e as pretas não têm tanta facilidade de movimento. Pronto, aqui eu coloquei todas as peças em jogo. É mais ou menos assim, né? Na cidade que eu moro aqui, tem semáforo. Difícil imaginar uma cidade sem semáforo. Pois é, mas em Cássia, que eu já falei aqui para vocês, né, que eu morei por 18 anos e lá fiz a base do meu xadrez, não tem semáforo. Como é que funciona lá? É assim, ó. Imagina um compadre chegando ali na esquina e com a sua carroça. Tá lá a carroça dele e tal. Aí ele vê o outro compadre vindo lá do outro lado. Fala, ô compadre, agora sou eu que vou passar aqui. Espera um cadinho que eu vou passar. Então é uma forma ainda mais artesanal, mais amadora de você lidar com território. Aqui, por exemplo, em São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade maior, já tem semáforo para poder disciplinar o trânsito e tal. E de vez em quando, perto das escolas, tem até congestionamento.
Então, comparando essas duas situações aqui, né, com espaço, porque o xadrez a gente lida com controle territorial, inteligência espacial, semelhante ao que acontece na vida real. Então é como se esta posição aqui das pretas fosse a cidade de São Sebastião do Paraíso, de vez em quando congestiona. Imagina se você pudesse ir lá e tirar alguns carros ali. O trânsito fluiria, que é uma beleza. Esta cidade aqui é como se fosse a cidade de Cássia, ou seja, não tem congestionamento nunca, nem em um horário ali de 7 da manhã, de meio-dia, de 6 da tarde, não tem, nunca tem, porque a cidade é pequena. Então, colocando isso aqui no tabuleiro, quem está com posição restringida, quem está com dificuldade de movimento, vai fazer o quê? Trocar peça. Como se fosse esse exemplo, né, que eu falei, que você pudesse tirar os carros dali. Então, a problemática do espaço é a falta de movimento para as peças. Observa o jogo das brancas, observa o jogo das pretas. Então, é importante você colocar, distribuir as suas peças de uma forma que não restrinja a mobilidade, a ação dessas peças. E agora, por fim, nós vamos falar do tempo. Como na vida, o tempo é fundamental e deve ser utilizado com sabedoria. Vamos ver essa posição. As brancas jogaram aqui, as pretas jogaram aqui. O branco, então, atacou o peão, as pretas defenderam. E aí, eu joguei esse bispo aqui, uai, esse bispo aqui não conseguiu boa mobilidade, né? Tudo bem. Jogou o cavalo, tirou o bispo, rocou também. E agora as brancas resolveram jogar aqui. Então, reconhecendo, né, que se jogasse aqui, esse bispo ficaria mais inativo, não vai perder o jogo por conta disso, mas vai ficar mais passivão aqui. Então, o bispo em C4, ele tem muito mais atividade. Controla o centro, consegue uma outra diagonal bem mais ativa. Então, o branco perdeu um tempo. Quando a gente começa a partida, a gente tem um tempo a mais das brancas. Por isso que nos torneios, você sempre alterna as cores. Uma de brancas, outra de pretas. Porque as brancas têm uma ligeira vantagem em função de que tem um tempinho a mais. Então, quando você for jogar, tem que respeitar o tempo. Como se você tivesse uma empresa. Vai trabalhar 6 horas, trabalha 6 horas também, essa segunda peça, sob o ponto de vista das brancas. Trabalhou mais 6 horas, trabalhou mais 6 horas, trabalhou 6 horas, e se eu jogar de novo, trabalhou 12. Então, vai dar problema no seu grupo, na sua equipe, no seu time. Por quê? Porque essa peça jogou 2 vezes. Então, trabalhou 2 vezes. Essa não jogou nenhuma, essa não jogou nenhuma. O rei não fez o roque, a dama também não jogou, o bispo não jogou, o peão não saiu, né, para poder liberar para o bispo. Então, vai dar um problema aí na sua posição. Então, o tempo é precioso. 10, 12, 15 primeiros lances, você deve utilizá-lo com sabedoria, com equilíbrio, colocando as peças todas em jogo. Não é só o tempo do reloginho de xadrez, não. O tempo também é a rapidez com que a gente coloca as peças em jogo. Mesma coisa se você for realizar um ataque lá no meio do jogo, por exemplo. Olha, vamos atacar agora a ala do rei do nosso adversário. Então tem uma rapidez aí, tem que ter uma celeridade no passar dessas peças para o ataque. Então o tempo é um fator fundamental. Nós aprendemos nessa aula centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Lembrando, como eu falei, que é uma aula básica dos 4 princípios da abertura. Depois nós vamos trabalhar, né, temas, assuntos mais avançados também da abertura. Nós vamos passar agora por todos os pilares. Depois vai ter tática, estratégia, vai ter final, meio jogo e análise com foco no cálculo. Então nós vamos dar uma passada mais básica, mais elementar, né, assentando princípios. Depois a gente volta, trabalha ali mais no nível intermediário, volta de novo e trabalha no nível mais avançado. Vamos que vamos então, rumo à maestria no xadrez. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu! A tática lida com ataque e defesa. É a parte concreta de execução no tabuleiro. A tática, ela vem depois da estratégia. Você planeja e em seguida, com a tática, você realiza aquela estratégia.
Olá, aqui mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Grupo Xadrez Online. E neste vídeo vamos falar de tática. Mas calma, é de tática básica ainda, para você entender os fundamentos da tática. Agora, se você é do nível intermediário, do nível avançado, não se preocupa, vamos chegar lá. Vamos ter aí mais vídeos e, inclusive, vídeos mais avançadinhos, né? Bom, e quando você tem que estudar tática, como é que você faz? Você estuda pelo livro, por um programa, por um site, através de vídeos, pelo seu professor? Pois é, há várias formas de você estudar tática. Eu vou mostrar aqui como que eu trabalho com os alunos. De início, um processo ali de sensibilização para o pilar, onde eu vou mostrar a parte de conexão ainda entre as peças. Nem temas táticos de início eu mostro, apenas de conexão entre as peças. De você ter uma peça conjugada com a outra para um objetivo comum. Então, você vai conectar, você vai juntar essas forças para tentar dar um mate, para tentar atacar uma peça do adversário. Sabe aquele momento que você trabalha a posição para aplicar um golpe tático no adversário? Pois é, esse momento, ele é de tática. Esse momento, ele é de ataque, de ameaça ao adversário. O adversário vai correr risco com as peças dele, né? Você pode tomar, ou também com o rei, com um ataque ali fatal, mortal, em cima do rei. E também o adversário. A todo momento ele está tentando gerar ataques sobre o nosso rei, né? Do nosso lado. Ele está tentando tomar peças nossas. Então, isso é a dinâmica da partida na questão da tática. O ataque e defesa toda hora está presente. Nesse momento agora, vamos incluir ali no vídeo o tabuleiro para a gente falar de como é que a gente faz esta caminhada rumo à excelência na tática. Vamos lá então. Ok. Tá aí o diagrama de número 1. Professor, mas eu estou dando uma olhada nesse diagrama, isso está muito básico. Isso aí está muito fácil para o meu nível. Veja, é mate 1. Eu pego essa dama e já dou o mate. Sim, é muito fácil. Mas nós estamos falando ainda de um processo de início de conhecimento de xadrez, de início de entendimento tático. O que a gente quer com uma posição dessa quando a gente mostra para um aluno? Nós queremos que ele entenda o processo de coordenação. Veja, uma dama conjugada com o bispo vai juntar a força dos dois para um objetivo comum, dar o mate, tomar o bispo e dar mate. Então, a ideia agora é a gente tomar o bispo e acaba a partida. Checkmate. Beleza. Então, o que o nosso jogador, né, quando o professor está passando um diagrama desse, está aprendendo? Está aprendendo a coordenar as suas forças. E aí, nós vamos tendo o quê? Padrões, recorrência, referência de posição. Nesse momento, nós estamos tendo uma referência de dama e bispo. A gente brinca que é o mate estilingue, né? Você pega aqui e dá uma estilingada ali no seu adversário também. Quando chega nessa posição de dama próxima ao rei, a gente fala que é o mate do beijo fatal. Beijo, né? Porque teve o contato aí da dama e do rei, fatal porque deu mate. Vamos passar para a próxima posição. Nesta posição, o padrão, a recorrência, não é de dama e bispo. Por isso, é o entendimento de coordenação inicial aí das forças. É isso que a gente quer com esses diagramas. Então, ó, a gente tem aqui um cavalo, temos a dama, e aí nós vamos tomar. Ou seja, o contato da dama com o cavalo possibilitou o mate. Mais um padrão. Ó, o contato da dama com o peão, o mate. Esses diagramas eu tirei do livro Polgar System, a Bíblia do xadrez. Tem 5.334 diagramas mais um. Laszlo Polgar é pai das geniais irmãs Polgar. Judith, Sofia e a Susan. Então ele tem vários livros. Esse livro é um livro muito bom, porque ele começa com mate em 1, mate em 2,
foi mate em 3. Aí ele tem umas posições como se fossem miniaturas, você vai com a partida e depois para e agora. Branca joga e ganha, preta joga e ganha. E tem uma quinta parte que são de finais, então são posições com poucas peças que você vai buscar um empate, você vai arrematar ali com as peças brancas ou com as peças pretas. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma evolução, como se fosse uma escadinha de nível técnico para tática, onde primeiro você vê mate em 1, mate em 2, mate em 3, e aí depois coisas mais elaboradas. Ué, professor, mas então é assim que estuda tática? É. Sabe por quê? Porque de início você tem um objetivo muito claro para o aluno. O objetivo é o ataque direto ao rei. Colocou a posição, você marca ali onde está o rei e vai para cima dele. Vai para cima. Com quem? Ora, com as peças que você pode contar aí. Nesse caso é uma dama, nesse caso aqui é um cavalo, nesse caso um peão, uma torre. Aí você vai vendo quem está mais perto. Bom, quem está mais perto do rei, a dama e o peão. Então, provavelmente, vai ser alguma coisa nesse sentido, ok? Aqui a gente poderia até levar um cavalo, né? Para poder dar esse mate. Mas se já tem um mate aqui prontinho, e o adversário não tiraria a torre, né? A gente teria que tomar H7, F7, não demoraria mais lance. Aqui é automático, aqui é direto. Professor, mas você está falando então de conjugação, de coordenação de peças. Sim, este é um fator. Quando eu estudo esses diagramas mais básicos, o que eu ganho também nessa parte cognitiva de aprendizado de xadrez? Eu ganho um conhecimento muito importante que é de visão, de visualização de tabuleiro. Então, este tabuleiro, nós temos aí 64 casas, e aí uma das dificuldades que a gente tem é visualizar todo o tabuleiro. Então, às vezes você está atacando lá numa ala do rei, aí lá na ala da dama o adversário tem um bispo, você acha que está dando mate, ele pega, atravessa todo o tabuleiro e te toma a peça que você está dando mate. Então faltou o quê? Visão, visualização de tabuleiro. Então, esta coordenação de peças é importante, você ganhar os padrões. Visão de tabuleiro, você ganha isso também. Então, basicamente, esses primeiros diagramas, eles não lidam com temas táticos. Ah, professor, mas eu já estudei aí cravada, pé sobrecarregada, interferência. Sim, para esses tipos aqui de mates diretos, não precisa, porque é só conjugação de peças e visão de tabuleiro. Só que isso é fundamental, isso vai ser uma base importante para coisas mais elaboradas. Por isso que você começa com isso, com algo mais simples e de repente vai mais elaborado. Vamos lá para o nosso próximo diagrama. Pronto, e agora mudamos aí de diagrama e nesse diagrama já é um mate em 2. Aí esse mate em 2 já é mais elaborado, vai exigir mais coordenação de peças ainda e agora vão surgindo os temas, uma visão também de tabuleiro maior. Quanto mais peças, né? E quanto mais lances você tem que ver à frente, mais difícil o processo. Essa parte de cálculo em si, curto prazo, médio prazo, longo prazo, nós vamos ver lá na aula de análise e cálculo. Aqui nós estamos trabalhando a tática. É claro que toda posição que nós vamos analisar tem o detalhe ali do cálculo, mas a prioridade aqui é entendimento tático e não exatamente de cálculo. Então, se você está preocupado com o cálculo, espera aí o pilar análise e cálculo. Então, essa posição seria muito bom se eu tirasse esse cavalo daqui. Por quê? Eu jogaria dama E8 e daria mate. Então, essas posições, o que a gente faz? A gente trabalha com temas. Esses temas serão motivo ainda, os motivos exatamente táticos, os elementos da tática, nós vamos falar num outro vídeo específico sobre os temas táticos. E aí, fraqueza de oitavo, isso é um tema tático importante, ou seja, problema na retaguarda, essa torre devia estar de cá aqui para a gente poder defender o rei, ela está do outro lado. A questão de você fazer a liberação de linhas, também linhas do xadrez é vertical, horizontal, diagonal, não é só igual linha do caderno. Então,
você tem aí uma posição que vai depender de exploração, de fraqueza da oitava e também de exploração de abertura de linhas, abertura de espaço. Qual que é o lance? Agora, então, a gente vai para o cálculo em si, acha aí o cavalo G6 e quando ele tomar, né, forçado, a gente vai lá e dá mate. Tá vendo? Exigiu coordenação de peças, muito mais elaborado que diagramas que a gente vinha fazendo. Exigiu agora conhecimento de tema tático, para facilitar. Ao invés de você calcular direto, você vai buscando os temas. Como se fosse um imã, esses temas, eles vão puxando os lances. Porque cada tema que você encontra uma cravada. Você encontrou uma cravada, não se preocupe, nós vamos ensinar o que é cravada, se você não sabe ainda. Aguarda o vídeo de temas táticos. Então, a cravada, ela vai te indicar quais lances que você precisa fazer. Tá bom? E vamos para o próximo. E aqui também a gente aumentou a visualização de tabuleiro, né? Porque tem mais peças envolvidas. Olha só, qual que é o tema que eu já vejo de imediato? Cravada, não pode tomar porque está cravado. Olha o problema aí na oitava fileira, se repetindo, fraqueza de oitava. Mas se eu der o cheque direto, vai fugir por E7. Então o que eu vou ter que fazer? Vou fazer o bloqueio de casa. Tá vendo como é importante trabalhar com os temas? No bloqueio de casa agora você impede que fuja e depois você dá um mate no próximo lance, qualquer jogada, movimento que as pretas fizerem. Vamos para mais um. Neste diagrama, também de mate em 2, o que nós estamos vendo? Olha lá a fraqueza de oitava. E esta peça é uma peça que a gente chama de sobrecarregada. Ela tem a função de defender a torre e também de defender o peão. Para toda peça sobrecarregada, eu uso um tema chamado desvio, desvio da defesa. Então, o desvio legal aqui é dama, toma, torre, toma. Por isso que é importante aquele mate em 1. Lá no livro Paul Garcia, são 306 mate em 1. Depois tem mais de 2.000 ali, mate em 2. Então, quanto mais diagramas de mate você fizer, né, a sensibilidade, aquele instinto para o ataque vai ficando mais apurado. Então, eu poderia nunca ter visto essa posição na minha frente. Eu já sacaria que tem problema na oitava e que tem uma peça sobrecarregada. Então, os temas ajudam a tomada de decisão. E tudo se resume a uma tomada de decisão assertiva no xadrez. Só que os temas vai ajudar a gente nessa tomada de decisão. Vamos lá, então. E agora, vamos passar para um estágio um pouco mais elaborado. Nós vimos mate em 1, mate em 2, poderíamos ter visto também mate em 3. Só que agora, nós vamos ver mate. Só que não tem quantidade. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Olha só, já está mais difícil. Ainda não tão difícil quanto numa partida real, porque numa partida real você não sabe se tem mate ou não. Então você olha uma possibilidade, mas você não tem certeza. Aqui já é um diagrama. Olha, as brancas jogam e ganham, mas não falou quantidade de lance. Tá vendo como está mais elaborado? Aquela escadinha evolutiva ali da tática, nós estamos seguindo ela. Está mais difícil, está mais elaborada a coisa. Aqui então, o que a gente vê? Nós temos uma cravada e nós temos a fraqueza da oitava de novo. Vocês estão vendo que fraqueza da oitava é tema recorrente. Então, vamos lá. Dama toma, torre checa, explorando a oitava. E agora o bispo está ali por uma razão, né? Para dar o apoio. Não participou diretamente, mas é só uma peça apoiadora. Então, ó, já gastamos mais lances na parte de cálculo, exigiu muito mais da gente, mas cálculo não se preocupe agora, cálculo é para frente. E os temas? Também vai ter um vídeo próprio disso. Então, brancas jogam e ganham. Dama toma. Olha, isso já foi mais fácil. Então, exploramos aí esta diagonal, né? Então, foi eliminação de defesa, sacrificamos a dama para poder eliminar a defesa.
Aí explorando aqui, né, a diagonal mais a vertical livre. Colunas e diagonais aí. Ok? Vamos lá para mais um. Nesse momento, nós temos o quê? O branco jogando tudo certinho, controlando o centro, né? Só essa peça que foi para G5. E depois, as pretas estão tentando aplicar a Arca de Noé. A Arca de Noé é um golpe tático, porque a Arca de Noé é antigo. Então, aplicar esse cerco aí ao bispo é como se fosse uma Arca de Noé, né? Tão antiga a ideia quanto a Arca de Noé. E aí, você tem a tomada de dama, então, eliminação de defesa e exploração da diagonal. Tá vendo? Mas não tem quantidade de lance, já é mais difícil. Isso aqui é do livro 1001 Combinações de Mate, do Reinfeldt. E essa posição é do Reinfeldt também, mas agora já mais difícil ainda. Essa caminhada nossa, nós estamos lá na frente agora. Porque tem brancas, jogam e ganham. Então, ganhar material é muito mais frequente na partida que dar mate. Jogadores do nível alto dificilmente tem mate. Busca-se o ganho do material. E por isso que é mais difícil, porque quando é o mate, você mira para o rei e vai em cima dele com as peças que você tem. Uai, mas e quando não tem mate? Pois é, aí tem que ver pelo tabuleiro os temas e como você explora. Então também tem tema e mais importante ainda agora, porque vão estar, né, distribuídos pelo tabuleiro, vão estar espalhados pelo tabuleiro. Então agora nós temos uma cravada. Se está cravado, então essa peça não está defendida, porque uma peça cravada, na verdade a dama não está protegendo, é como se ela estivesse em defesa. E aí surge o lance fino, que é torre atacando a dama. E aí, torre atacando a dama, só pode tomar, mas nós não vamos tomar de peão, nós vamos tomar primeiro. A gente chama de lance intermediário. A peça realmente ficou sozinha. E agora nós vamos tomar aqui. Então isso foi o quê? Branca joga e ganha, não teve mate. Então, isso aí é do Reinfeldt também, mas é 1001 sacrifícios e combinações brilhantes. Então, são 1001 diagramas e vai ter ganho, ok? Mas não exatamente mate. Esta é uma posição que a gente tem fraqueza de oitava, tem cravada. Então, aqui a gente vai fazer o tema do desvio para a dama tomar, né? Se não tomar, vai ter ganho rápido aí também. E se tomar, vai entrar nessa posição que é indefensável. E, finalizando aí o Reinfeldt, nós temos agora bispo toma. Então, abriu aqui, né, para a dama. A torre atacou a dama. Agora a gente toma a dama. E aí apareceu o tema da cravada. Não vai poder retomar. Isso tudo nós fizemos para chegar, tem vários locais que já vou falar já já que vocês podem estudar. Estou citando alguns aqui, mas esse diagrama agora que eu vou mostrar já é bem elaborado. Isso aí é enciclopédia de combinações. Então, a enciclopédia de combinações está na 5ª edição, pelo menos a edição que eu tenho, a 5ª, ela reúne diagramas de duas formas, por nível e por temas. Então tem lá, cravada, nível 1, nível 2, nível 3. Então, duplo, nível 1, nível 2, nível 3. Você pode fazer por temas, pode fazer por nível. Então, essa posição aqui, ó, é dama toma, bispo toma, torre toma, peão toma e a torre toma aqui. Ou seja, eliminação de defesa, você abriu espaço, né? Abertura de linhas e fraqueza da oitava. Então, você aplicou 3 temas aqui. Aí é como se a gente trabalhasse aqueles diagramas anteriores para chegar em posições mais difíceis, posições tiradas, inclusive, de partidas de campeões mundiais. Então, agora, olha o fino aí. Torre toma, né? E, em seguida, cavalo lá. Ah, professor, mas cavalo lá ainda tem saída ainda, por exemplo. E o cara joga aqui? Pois é, aí tem esse bonitinho, ó. Você ataca a dama e, ao mesmo tempo, ataca lá. Então, tem fraqueza de oitava, liberação também de linhas e aqui bloqueio, né? Porque tá
bloqueada a casa de fuga, não deu tempo da dama sair. E por fim, nós temos essa posição onde vai ter o descoberto. Então você sacrifica ali a qualidade e agora faz um descoberto. Uai, mas esse descoberto aí, ele cobre. Ó, cobriu. Tá, mas aí tem a torre. Ok, então? Esses diagramas, então, aqui finais da Enciclopédia de Combinações. É um livro, né, que os profissionais de xadrez, eles estudam já um nível mais alto, e só que tem outros locais que você pode estudar. Por exemplo, os motivos táticos, que é a base do CT-Art, muitos devem ter o CT-Art no celular, 4.0, 2.000 diagramas. Eu tenho aqui o 6.0 para computador, 10.500 diagramas, e ele é muito bom. Então, a base dos motivos táticos está lá no CT-Art. O CT-Art também trabalha por níveis e trabalha por temas. Então, depende o livro aí que você for estudar, é importante você adquirir o conceito e do conceito ali, é uma cravada, é uma interferência, uma peça sobrecarregada, você exercitar este conceito. Para a hora que chegar na partida, o instinto seu ali para localizar os temas está mais aguçado. Então, são padrões. Eu, por exemplo, falo com os alunos e estava dando um curso em Dores do Indaiá. Então, estava indo lá para a cidade, um curso de capacitação para professores, e saí de uma estrada, né, mais movimentada para uma estrada que eu não tinha entrado ainda, uma estrada menor, uma estrada quase deserta pelo horário que eu estava indo à noite. O curso começava outro dia, dei aula o dia todo aqui no curso Xadrez Online e viajei para essa cidade. Cheguei lá bem de noite e uma estrada desconhecida. E aí? Aí apareceu a recorrência, o padrão, a tag. Tag é um marcador. Então eu entrei nessa estrada, de repente estava vindo um caminhão de mudança. Bom, caminhão de mudança o tempo todo deve estar por ali, né? Fazendo transição entre as cidades. O que eu fiz? Eu simplesmente deixei esse caminhão passar. E aquele farolzão, né? Então, de longe, atrás do caminhão, eu via que tinha uma descida, uma subida, foi para a direita, para a esquerda. Então, ele foi o quê? A minha tag, a minha referência para poder chegar nessa cidade. E aí, aqueles quilômetros ali que faltavam para chegar foram muito tranquilos, apesar de uma estrada desconhecida. Então, nas posições do xadrez, as posições que serão desconhecidas, semelhante a essa estrada que eu estou ilustrando para vocês, você tem aí as tags, as referências. Então, você vai em busca de uma cravada, você vai em busca de uma peça sobrecarregada, você vai em busca de um duplo. Agora, observa o seguinte, nas posições de tática, geralmente, você tem a invasão de um lado no campo do outro, ou a possibilidade de invasão. Às vezes você está dentro do seu campo, tem alguma coisa tática, mas é porque o seu alcance, né? Você pode acessar o campo do outro adversário ali rapidamente, o campo do seu adversário rapidamente. Então, ficar atento a isso. Não adianta toda posição você ficar procurando tática. Então, é como se você tivesse ali uma floresta, por exemplo, né? Você está meio perdidão, então você vai buscar referências. Um rio, você vai buscar uma referência de uma casinha, uma fumacinha lá, por exemplo, lá longe, você mira para lá. Então, se não tiver essas referências, é difícil você se localizar. No xadrez, então, a gente busca essas referências. As referências são exatamente os temas. Agora, como é que eu vou saber esses temas, professor? Bom, lá no site Chess Tempo, é um site muito bom, você entra na seção de treinamento, para você fazer treinamento de tática, tem mais de 100.000 diagramas lá, tudo por temas, e tem um detalhe também importante, é que esses diagramas você tem os motivos táticos, tem um local, né, onde você dá uma passada pelos motivos táticos. Se você já quiser, adiantando aí o seu treinamento, vai lá no Chess Tempo. Mas aqui no Clube Xadrez Online, você vai ter também dentro desta série estes temas.
ok? É só aguardar que vai aparecer aí o vídeo dos temas táticos. Abração para vocês, aguardem então o nosso próximo vídeo. A estratégia é o plano, é a ideia por trás dos lances. A estratégia, ela é abstrata. Você não vê ela acontecendo no tabuleiro. Por isso que a gente fala que a estratégia fica no campo das ideias. Olá, aqui Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online, dando prosseguimento à nossa publicação de vídeos. Este vídeo eu vou tratar da estratégia. Então nós já falamos do pilar abertura, depois do pilar tática e agora nós vamos para estratégia. Naquela nossa analogia da mangueira, né, que a gente tem que fazer aquela escalada para chegar lá no topo e pegar aquelas manguinhas mais saborosas, eu falei da necessidade de ir para o nível ali mais intermediário do aprofundamento da estratégia e também da técnica de final. Então agora nós estamos subindo essa mangueira e no momento estamos no meio dela, porque nesse momento então nós vamos falar da estratégia. Próximo vídeo, final, e aí a gente faz ali o meio da mangueira, ficando os dois pilares seguintes para os próximos vídeos. Bom, no caso da estratégia, então, nós temos uma leitura da posição, nós temos um desenho da posição, onde a gente consegue entender a necessidade do plano de acordo com a distribuição das peças. E essa distribuição, à medida que o jogo vai seguindo, vão surgindo temas. Por isso que esse vídeo chama Elementos da Tática. Não, elementos da estratégia. Porque na tática você vai ver a diferença agora. Estes elementos, eles acontecem quando está mais em choque as peças. Nos elementos da estratégia, geralmente as peças não têm aquele choque. Então nós vamos ver no tabuleiro, né, a diferença dos elementos da tática e dos elementos da estratégia. Por isso, então, né, que esse vídeo tem esse nome, porque você vai identificar esses elementos, vai fazer uma leitura, fazer um desenho ali da posição, vai entender ele e, de acordo com esta posição, você vai fazer os seus lances baseado neste elemento. E, se você não conhece esses elementos, não tem problema, porque eu vou colocar algumas posições aqui apenas para você entender um método de pensamento, porque nós vamos ter vídeos exclusivos destes elementos da posição. Nós vamos ter Kotov com 17 elementos, vamos ter Silman com 7 elementos, vamos ter Pachmann com 6 elementos. Então, cada um desses autores nós vamos fazer um vídeo ensinando a, de acordo com a lista deles, a gente ter a identificação desses temas, fazer essa leitura na posição. Então, o que você precisa entender é que os lances, eles têm que atender a um plano. Então, por exemplo, você solta um barquinho ali no mar. Se não tiver direção para ele, para onde o vento toca, ele vai. Então, a ideia é que você tenha um plano para quê? Para as peças seguirem aquele plano. Vamos atacar na ala do rei. Você tem maioria ali de peças, de elementos, na ala do rei, você vai para cima. Vamos atacar na ala da dama. Pronto, vai na ala da hora de defender. Defender ali as colunas do centro. Então, estes elementos é o que dá o norte, é o que dá a direção. Por isso que muitas vezes, né, a gente recebe alunos aqui no Clube Xadrez Online, professor, eu olho a posição, não vejo nada, eu não sei o que fazer. Porque já passou a fase de abertura, já desenvolveu as peças. Já está numa posição que não tem tanto choque ali. Você ainda está preparando
ações para gerar ataque. Então, se não tem tática e não tem mais o desenvolvimento da abertura, o jogador fica sem saber o que fazer. Então, sem a estratégia, fica muito difícil você conduzir a partida. Porque se não tem tática, como é que faz? Você ainda tem que preparar, são aquelas manobras do jogo posicional que você tem que fazer para as peças estarem aptas, estarem preparadas a gerar alguma ação de tática lá na frente. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o que você faz? Primeiro, você posiciona as peças e vai espremendo, né? Vai para cima ali do seu adversário. A tática vai surgir como consequência, o arremate tático, o golpe tático, como consequência natural desta condução nossa. E a tática era abstrata, por exemplo, se você imaginar, eu estou aqui em São Sebastião do Paraíso, divisa com São Paulo. A cidade de referência nossa aqui é Ribeirão Preto. Eu quero ir a Ribeirão Preto. Ok, 100 quilômetros daqui. O plano é ir a Ribeirão Preto. Agora a execução dele é da tática, não é da estratégia. Por exemplo, eu posso ir a pé. Puxa, que má ideia, que mau plano. Eu posso ir de bicicleta. Bom, se for um ciclista treinado, tá valendo, né? Eu posso ir de carro. Opa, ideia, plano bom, hein? Eu posso, tô sozinho e tal de carro, será que vale a pena? Eu posso ir de ônibus. Parece um plano bom. Então você vai comparando as ações que você pode fazer. E aí, o que vai tocar essas ações é exatamente a tática. Vamos olhar agora o tabuleiro, eu vou passar algumas posições, lembrando que vai ser só uma amostragem agora, porque outros vídeos nós vamos fazer o aprofundamento. A gente está ainda mais na superfície dos pilares, mostrando, né, o que são esses pilares e como a gente estuda eles. Agora, o aprofundamento a gente vai fazer um pouquinho mais na frente, ok? Vamos lá então, nesta primeira posição. Então, isso é uma partida do Alekhine, onde nós vamos imaginar aí o que fazer para o branco. E aí já tem um problema, porque não tem nada de tática. Observa, não tem nada, cada um está no seu campo. Cada um no seu campo. E aí? Pois é, então não é tática mesmo, é estratégia. Nós vamos ter que fazer manobras com as peças, para as peças estarem mais preparadas, para dar aquela rasteira, aquela pedrada ali no adversário, aquela paulada para ele cair, né, que é a tática. Então aqui o plano é fazer o quê? Uma leitura da posição para identificar temas. Semelhante ao finalzinho do vídeo de tática que eu falei para vocês, os temas é como se a gente estivesse numa floresta. E ali você olha, estou perdido, o que eu faço? Então você busca referência. Um rio, uma casinha ali, uma fumacinha ao longe, porque aí você vai naquela direção e é bem provável que haja, né, alguma civilização ali, que haja algum povoado ali, que haja alguém para ajudar você. Então, se você está numa floresta perdido, você tem que buscar esses elementos. Esses elementos aqui para o xadrez são exatamente casa fraca, par de bispos, domínio de uma coluna, de uma diagonal, de uma fileira, o rei exposto, vantagem material, ou seja, tem algumas destas posições que é fácil, como essa. É fácil a gente identificar o plano através dos temas. Olha só. Aqui o que a gente consegue identificar? Casa fraca. Casa fraca porque não tem, nós vamos aprofundar isso ainda, né, em vídeos posteriores, não tem nenhum peão defendendo. Então quer dizer, um cavalo que passasse para B3, fosse a C5, um cavalo E5, olha como ficaria bem isso aqui. Esse bispo, comparando, por exemplo, com este cavalo, o bispo está inferior na posição, porque ele tem a mesma cor desses peõezinhos mais centrais. Então, esse bispo comparado com esse, porque esse cavalo
Esse cavalo estão até na mesma posição, né? O equivalente aí de D2 seria D7. Então, este cavalo de F3, ele está superior ao bispo C8. Então, no comparativo de peça, o cavalo é superior. Posição fechada, então o cavalo é dominante e o bispo ainda é da mesma cor dos peões mais centrais. E, por último, eu tenho aqui uma coluna. Então, posso ter uma coluna aberta, uma fileira, uma diagonal para poder explorar, e aqui eu tenho uma coluna. Então, eu tenho 3 elementos. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer como se fosse um filtro para ver o que é que eu vou seguir aí. Lembrando, então, né, que essa posição não tem choque entre as peças para ter os elementos da tática. Então, nós vamos nos elementos da estratégia. Se a gente colocar essa posição no computador, ele vai fazer dama C7. Vai invadir aqui a sétima e com a ideia de fazer o cavalo E5. Então, o cavalo E5, o cavalo vai tomar de dama, a dama vai ficar centralizada. Alekhine jogou nessa posição, isso aqui é Alekhine Rubinstein, ele fez cavalo B3. Para que esse cavalo B3? Por exemplo, né? Se esse peão joga aqui, cavalo joga em C5, cavalo toma, dama toma, torre toma, bispo A6, torre C1, muito forte aqui na coluna C, tem que trocar, tomou. Isso é uma posição ideal, posição hipotética, que a gente agora, nesse momento, só entraria na casa E5. Então, o que acontece? O tema, como se fosse um efeito magnético, puxa os lances. Então, fazendo essa leitura posicional, fazendo a leitura dos temas, fica fácil para você fazer seus lances, tomar a sua decisão mais assertiva, que esse final é muito superior ao cavalo, né? Os peões todos na casa branca, o bispo está limitado, jogo fechado, o cavalo leva vantagem. Ok? Vamos lá para o próximo diagrama. Pronto! Pretas jogam. Capa branca conduzindo a posição das pretas. E aí a gente fazendo aquela leitura posicional, né? A gente vê que não tem nada de imediato. Então, isso vai ter que ser construída ainda uma vitória, porque vai ter que ter manobra estratégica aí para poder criar alguma coisa em termos de ameaça. Isso aqui é uma cravada, é um elemento da tática, mas o que o Capa Blanca quer aqui? Ele quer gerar uma troca e aqui ele tem peão dobrado no campo do adversário, gerou um peão dobrado, gerou um peão isolado. Bom, mas peão dobrado tem aqui também. Um pouquinho superior, então, em termos de estrutura, às pretas. E aí, nesse momento, a gente vê que tem um problema gravíssimo. Ó, o bispo, o branco tem uma peça a menos, essa peça não sai. Por quê? Eu posso fazer, por exemplo, F6. Toda a tentativa aqui de tomada, eu vou tomar de H. E aí depois posso fazer, por exemplo, B5, C4, né? Vou ativar essa peça, posso jogar aqui um torre B8, e aí eu tenho muita atividade e vou ter um bispo a mais jogando no tabuleiro, porque esse aqui não vai jogar, ele está preso. Então isso aqui é um tema de peça fora do jogo. Viu como o tema ajudou a gente aqui a executar o lance? O plano foi muito simples. Tinha um par de bispos, ok, mas era superior aqui isolar essa peça, deixar ela fora de jogo. Então, par de bispos é um tema, poderia tirar essa dama e tentar fazer F5, abrir a coluna F através de F5, é outro tema. Então, a gente tem temas variados. Agora, como que a gente faz para poder explorar isso? Aí a gente vê, né, qual elemento que é o elemento dominante, o tema mãe ali. E o bispo G4 é o elemento dominante aqui. Mais uma posição. Nessa situação aqui, joga o branco. Eu, por exemplo, quando estudei essa posição, eu fiz torre aqui.
imaginei, bom, a última peça para colocar em jogo, né, é a torre de H, então vamos colocar essa torre em jogo. Mas aí tem um contra-jogo muito forte, C3. E aí, avaliando de novo, se a gente olhar, aqui cada um está no seu campo, e aí tática não tem. Mas tem um sacrifício aqui que não é um sacrifício da tática, é um sacrifício posicional. O branco joga D5, então o tema agora estava dobrado, mas não estava isolado. Agora está dobrado e isolado. Está isolado, o peão está atrasado na coluninha semi-aberta. E agora eu entro de cavalo. Posso jogar aqui um C3, se o bispo vier aqui, agora eu jogo torre de H1. Olha como a posição está boa. Então o que que me guiou? Tema, sacrifício posicional de peão para ganhar uma casa fraca. Aqui, peão dobrado é algo que a gente pode explorar, o peão atrasado, o peão isolado, mas a casa fraca é o tema dominante aqui, ó. Opa, B5, esta casa que o branco conquistou aqui central, à custa de um peão. Então, é assim que a gente faz a tomada de decisão na estratégia, através de temas, mas temas da estratégia. Nós vamos trabalhar com 3 autores e aí, vá seguindo aí nosso desafio, o nosso curso aqui, online, 100% gratuito, que logo, logo nós vamos chegar nestes temas aí, né, que são mais profundos. Lembrando que o nosso público aqui é de jogador iniciante, né, nível básico, intermediário e avançado, e nós estamos fazendo vídeos para esses 3 públicos. Os primeiros vídeos são mais básicos, depois ali, mais ou menos no meio do curso, intermediário, e finaliza com os avançados. Trabalhando também o extra tabuleiro. Nós não vamos ficar só na parte técnica, vamos trabalhar extra tabuleiro. Tá bom? Até nosso próximo encontro. Valeu!